boa noite a todos, me ouvem? Tá bem? Bem, olá, boa noite, obrigada pelo convite, é sempre uma alegria acompanhar o curso de Biblioteconomia da UX, pelo qual eu tenho um carinho muito especial, e também estar, de alguma forma, mesmo que à distância, na Universidade de Caxias do Sul, que tem um papel muito importante, né, para o desenvolvimento regional, para o nosso estado, para o nosso país como um todo. Então, obrigada pelo convite. Eu vou compartilhar a minha apresentação para a gente iniciar, tá bem? Vocês me ouvem bem, né, João? Vamos adiante? Sim, ouvimos bem. Enquanto compartilha a tela, disse. Já está na tela? Está carregando. Tá bem. Estamos aguardando, então. Quando estiver... Tá bem? Sim, ok, sim. Então tá. Vamos adiante, então, gente. Obrigada novamente pelo convite. O meu desafio aqui hoje é dialogar com vocês sobre os desafios contemporâneos da oferta de produtos e serviços em bibliotecas universitárias. Esse desafio fica potencializado e subsidiado pela fala da Letícia Strel, agora há pouco, né, que contextualizou as bibliotecas universitárias de uma forma mais ampla. O meu enfoque é em produtos e serviços, e vou fazer essa fala, né, como solicitado pela coordenação do evento, com base nas minhas experiências, nas minhas percepções sobre biblioteca universitária, nas minhas preocupações e esperanças, sim, sobre os rumos da biblioteca universitária na atualidade. Antes de iniciar a minha fala, eu quero situar um pouco o meu lugar de fala. Primeiro, eu sou bibliotecária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, colega da Letícia, há cerca de 10 anos, e eu atuo no Instituto de Ciências Básicas da Saúde, que se dedica às áreas biomédicas e da saúde, e atuo de forma integrada, então, com o sistema de bibliotecas da URGS. Há 3 pontos importantes que constituem aqui, servem para a fala que eu vou fazer com vocês. Primeiro, a atuação na URGS, uma das maiores instituições públicas federais, né, do país. Depois, a atuação nas áreas biomédicas, que são vanguarda em diversos recursos de informação, ferramentas acadêmicas e assim por diante. E a atuação, a possibilidade de atuação no sistema de bibliotecas da URGS, que qualifica o nosso trabalho não apenas pela integração de recursos, de sistemas, etc. e tal, mas como colocado anteriormente, pela cooperação, pelos esforços conjuntos, pelas políticas em relação às técnicas, né, e produtos e serviços que nós temos, e também por ter esse grupo qualificado de bibliotecários que nos fazem, então, desenvolver o nosso trabalho bastante importante na universidade, como é o caso das universidades de vocês. Bem, além disso, eu falo a partir de um papel também de estudante, um pouco estudante de pós-graduação e a percepção, né, do espaço acadêmico a partir disso, e também a partir de algumas pesquisas realizadas em parceria sobre a ciência da informação, sobre a comunicação científica, que é uma área de formação, e mais recentemente sobre a educação superior. Então, essa é a base da minha fala. Eu também parto de uma percepção de universidade como um espaço de ensino, de pesquisa e de extensão, que é o tripé da Universidade Latino-Americana e que é defendido em especial pelas universidades públicas. Uma universidade que é espaço para a educação, para a cultura, para a ciência e tecnologia, e que tem responsabilidades sobre isso, ao ser espaço sobre isso. Então, é com base nesse contexto que eu dialogo um pouquinho sobre a biblioteca universitária, que é percebida mais recentemente e que foi a melhor percepção que eu encontrei para dizer o que eu penso, como um centro de recursos para a aprendizagem, para o ensino, a pesquisa, a colaboração, a cultura e diversas outras atividades relacionadas com a função das universidades na sociedade. A biblioteca universitária se insere nesse contexto. Ela é parte de uma instituição. Então, ela precisa atuar de forma integrada com as funções e os objetivos dessa universidade.
pensei um pouco sobre as funções da biblioteca universitária contemporânea. E a primeira delas que a gente coloca, que discute bastante em relação às bibliotecas em geral, é facilitar o acesso e a difusão da informação. Todo o nosso trabalho acaba tendo esse enfoque, desde o trabalho técnico que fazemos até os serviços aos usuários, os produtos, serviços que desenvolvemos. Uma função muito importante das bibliotecas universitárias é apoiar ativamente o ensino e a pesquisa nas instituições, colaborando nos processos de formação de profissionais, mas que não são apenas profissionais, são cidadãos, não é? E nos processos de produção e criação de conhecimento para aprendizagem e produção de conhecimento novo. Então, essa também é uma função importante da universidade. Considerando o papel da universidade na sociedade como um todo, a biblioteca universitária também tem a função de apoiar o compromisso social da universidade. E aí entram as ações de extensão universitária, ação cultural, que a gente vai dialogar um pouco mais depois. Uma função importante e tradicional é a preservação da memória acadêmica. E aí vem a memória acadêmica de uma região, de um estado, de um país, de uma área do conhecimento, e também a memória institucional, considerando em especial a produção intelectual, seja ela científica, técnica ou artística, daquela comunidade que compõe a universidade. Então, a biblioteca também tem essa função, preserva essa função importante de conservação da memória. E, por último, a função das bibliotecas é contribuir para a consecução dos objetivos da universidade, daquela instituição em que elas estão inseridas. Então, é muito bom a gente pensar a universidade como parte de uma instituição e pensar quais são as diretrizes daquela instituição, qual é o seu planejamento, qual o caminho que ela deseja seguir, e a gente se inserir nesse contexto para pensar o que eu venho dialogar com vocês hoje, que é a oferta de produtos e serviços. Eu trouxe também, ao falar em funções da biblioteca universitária, eu quis retomar alguns valores que são muito importantes para a gente pensar produtos e serviços aos usuários. Então, a questão da acessibilidade, num sentido amplo, precisa ser um valor para o trabalho das bibliotecas, desde o trabalho técnico até os produtos e serviços oferecidos. A confidencialidade e privacidade no acesso à informação e na produção, no uso da informação para a produção de novos conhecimentos. Democracia e diversidade é um valor importante no contexto universitário. A educação e a aprendizagem ao longo da vida, se a gente tiver isso em mente também, a gente vai pensar produtos e serviços diferenciados. A liberdade intelectual, a preservação da memória, que eu coloquei como função também. O nosso papel como profissionais com profissionalismo e compromisso ético. A lealdade aos objetivos da instituição. E pensar as bibliotecas como bens públicos. É quase um manifesto essa minha fala, mas as bibliotecas como bens públicos, para além do seu caráter público ou privado, da instituição a qual elas estão ligadas. Como bens públicos, assim como a informação e o conhecimento são bens públicos que promovem o desenvolvimento da humanidade como um todo. E aí, a perspectiva de bibliotecas como serviço, bibliotecas como setor de serviço que tem foco no usuário, que é uma abordagem bastante contemporânea, mas nem tão recente, assim, nem tão recente, do século XXI. E como a gente pode dialogar, enfim, nem sempre essa realidade se coloca nas bibliotecas universitárias. Penso também no valor da responsabilidade social, que é uma coisa que está muito presente para as instituições como um todo, e a gente tem que trazer para a biblioteca ao pensar que produtos e serviços nós podemos oferecer para aquela comunidade em que a biblioteca está inserida. Bem, há múltiplos desafios, na minha percepção, e desafios, assim, desafios não são todos que nós precisamos cumprir agora. Os que eu trago para vocês são preocupações, são percepções, que são diferentes para cada contexto em que a gente atua, não é? Por isso que eu quis colocar o meu lugar de fala, e são desafios para a atuação das bibliotecas, então, nesse cenário contemporâneo, em relação à oferta de produtos e serviços. O contexto, ele se altera de acordo com a instituição, se altera de acordo com o estado, com a região, etc. e tal. Então,
Primeiro, eu vou falar um pouco desses desafios com base naquilo que eu tenho percebido em relação às bibliotecas universitárias, mesmo que com uma experiência relativamente recente, que é cerca de 10 anos que eu atuo na universidade. Eu vejo como um dos principais desafios a ampla diversidade de fontes de recursos de informação que se colocam no meio acadêmico, nos últimos anos, em especial, né, no século XXI, e não só de fontes e recursos de informação, mas também de ferramentas acadêmicas, que a gente não está mais apenas falando nas fontes de informação, mas nos diversos recursos que permeiam o cenário acadêmico, e que a biblioteca, nessa sua função de apoiar o ensino, a pesquisa e a extensão, acaba, então, tendo que trabalhar nesse sentido. E mais do que a diversidade de fontes e recursos, a possibilidade de acesso. As bibliotecas universitárias, boa parte delas tem acesso ao portal de periódicos da CAPES, outros recursos a gente precisa adquirir, o acesso e a continuidade do acesso, outros não têm. Como trabalhar num contexto em que a gente tem acesso ou não tem acesso a diversos recursos de informação? Esse é um desafio bastante importante e que, para mim, fica particularmente, na minha atuação nas áreas biomédicas, a diversidade de fontes e recursos bem presente para a minha atuação como um desafio. Além disso, tem o avanço tecnológico que está associado a essas fontes e ferramentas do mundo acadêmico, que é muito impressionante. Então, a gente está falando de tecnologias de comunicação e informação desde a década de 60, 70, mas o avanço tecnológico que se mostra agora e o desafio para nós profissionais é muito grande também. Tem o ecossistema dinâmico de informação do meio acadêmico, tanto em relação à publicação como distribuição de conteúdos, os contratos, as aquisições que podemos fazer ou não, as assinaturas que podemos ou não, né? E o próprio contexto acadêmico, que está em rápida transformação, e isso exige que os estudantes, que os pesquisadores se adaptem a essas ferramentas, essa diversidade, e nós, bibliotecários, também. Depois eu penso como desafio essa amplitude do conhecimento com que as bibliotecas universitárias precisam lidar. Então, se nós temos, por exemplo, sistemas de biblioteca, nós temos bibliotecas universitárias especializadas em áreas que a universidade atua, algumas altamente especializadas e algumas multidisciplinares, e aí com o desafio de oferecer produtos e serviços para os usuários com um leque maior, não é? Tendo que contemplar as diversas áreas, e aí o bibliotecário temático, aquele que trabalha com as áreas, como é que ele vai atender os diversos públicos? Esse é um desafio importante também. Outra questão importante, e que é contrária às falas que dizem que as bibliotecas universitárias não têm mais usuários, ou as bibliotecas em geral não têm mais usuários, eu vejo a diversidade e o volume de público que a gente precisa atingir e atender nas bibliotecas universitárias. Então, nós temos universidades com 20, 40, 60, 80 mil alunos, e mais toda aquela comunidade de pesquisadores, de técnicos que atuam na universidade. E nós, às vezes, somos 130, às vezes nós somos 20, e assim por diante. E esses públicos, eles têm muitas demandas que nos são apresentadas, demandas que o usuário vê, expressa sua demanda, nos pede, mas também tem muitas demandas que são veladas, que o usuário não vem e apresenta para nós. E aí é um desafio para as bibliotecas anteciparem-se as demandas, em especial no meio acadêmico. O papel do bibliotecário de conhecer os recursos, oferecê-los à comunidade. Então, essa antecipação de demandas, ela é importante, é um desafio, mas também é uma responsabilidade para as bibliotecas universitárias. Temos desafios mais básicos, talvez, outros mais complexos, ligados à estrutura física, tecnológica e de pessoal das universidades. Em termos de estrutura física, todos nós queremos desenvolver espaços multidisciplinares, multifuncionais, não é? Espaços maker, espaços colaborativos, quer seja dentro da biblioteca ou no ambiente da universidade que a gente está. Mas, para isso, a gente precisa de estrutura física. A gente precisa ter um prédio, não é? Precisa de espaço físico para aquela questão. A questão da infraestrutura tecnológica acompanha a mesma preocupação.
tanto em termos de hardware, para a gente ter acesso a equipamentos e poder oferecer esses equipamentos para os usuários, computadores, tablets, básico, que seja, scanners e outros equipamentos, até a questão de software, dado que a gente não trabalha só com fontes de informação que estão online, mas com várias ferramentas e grandes volumes de dados que são manipulados nas universidades e pelos acadêmicos estudantes e pesquisadores. E esse é um desafio importante para as bibliotecas, não é? Para poder oferecer produtos e serviços. Por outro lado, tem a questão da preocupação com a inclusão digital, porque nem todos os alunos têm acesso à internet, nem todos os alunos têm acesso a equipamentos. Então, a gente também precisa se preocupar com isso, em dar condições às bibliotecas para isso. E não só os alunos da instituição, mas se a gente pensar numa função mais ampla da biblioteca universitária, aquela comunidade do entorno da universidade, que também, né, é parte da comunidade da sociedade que alimenta aquela universidade, não é? Então, a inclusão digital também é uma preocupação para nós. Isso tudo leva à demanda de novos perfis profissionais. Falei dos bibliotecários temáticos mais ligados a áreas do conhecimento. A gente tem preocupação com bibliotecário jurídico, bibliotecário médico, bibliotecário da saúde, enfim, algumas especialidades das engenharias, da própria física e outras áreas, e como lidar com essa informação altamente especializada e com as demandas desses públicos altamente especializados. Então, esse é um papel importante, a aproximação com a área de conhecimento que a gente atua. Depois tem os bibliotecários que eu chamei de bibliotecários especialistas e que Letícia Strel chamou de bibliotecários analistas, mas basicamente a gente se refere ao mesmo bibliotecário. Aquele que atua em diversas frentes da universidade, em análises, em gestão e outras questões mais relativas aos dados, etc. Depois a gente fala um pouco mais disso. E, por fim, o papel do bibliotecário, né, educador, que é um papel muito importante colocado para o nosso momento. Então, esse papel, realmente, depois também a gente dialoga um pouco mais sobre ele. E as parcerias estratégicas que nós precisamos fazer no âmbito das universidades. Eu lembro que desde o início da faculdade, eu iniciei a graduação em 2000, a gente falava sobre a necessidade de fazer parcerias com o setor de informática, não é? Sim, nós ainda precisamos de muita parceria com o setor de informática, senão a gente não faz quase nada. Mas a gente precisa traçar outras parcerias, estabelecer parcerias com a administração central das nossas universidades, com setores, com programas de pós-graduação, com docentes, com pesquisadores e grupos de pesquisa, para assim fazer os nossos produtos e serviços serem utilizados para a comunidade. Um desafio próximo, que permeia a atividade de todos nós, e que para mim também é muito importante, é a formação e mobilização de equipes para a oferta de produtos e serviços aos usuários. A questão das equipes é um desafio constante, algumas bibliotecas terão equipes maiores, outras menores, algumas contarão com sistemas de bibliotecas em que a gente pode se apoiar num colega da outra biblioteca, no coordenador do sistema de bibliotecas, e se qualificar nesse sentido, e se motivar com um trabalho sistêmico. Algumas bibliotecas dependerão da equipe que elas têm, e de motivar essa equipe e fazer com que ela tenha algum foco no usuário, dizer assim, e moldar isso para a equipe, oferecer essa proposta para a equipe. E aí eu diria para vocês que muitas coisas o bibliotecário faz sozinho, mas ele não faz muitas coisas sozinho, por outro lado, porque ele tem limites, todo profissional tem limites, e o cansaço pode bater em algum momento. Além disso, a motivação, quando a gente tem equipes que colaboram, a motivação é muito maior, não é? Então, esse trabalho de sistemas, de redes de cooperação é muito importante para nos motivar como profissionais. Eu penso também que as bibliotecas têm um papel de vanguarda na oferta de produtos e serviços, por essa dinâmica toda do mundo acadêmico que eu dizia para vocês. Isso traz responsabilidade. E traz responsabilidade até pela continuidade de oferta de produtos e serviços. A gente não pode oferecer um serviço hoje, daqui a 2 meses, bem, não oferecemos mais esse serviço.
Então, a gente se motiva, vê ideias novas, vai lá e quer fazer, vamos fazer, e no mês seguinte a gente não tem mais aquela pessoa que fazia isso, então a gente para de oferecer. Fica bem complicado trabalhar dessa forma. Vejo também, já foi um pouco falado nessa noite, sobre os novos olhares sobre a função pedagógica das bibliotecas no contexto universitário. Esse papel do bibliotecário educador, que se reveste de novos olhares que a universidade faz sobre a biblioteca, e o seu papel, a sua função pedagógica, nos programas de formação de competências, de educação de usuários, etc. e tal, mas também de participação nos programas de ensino e pesquisa de alguma forma. Depois a gente dialoga um pouco mais sobre isso. Por fim, tem o desafio da atuação em redes e sistemas cooperativos, desde os sistemas de bibliotecas até redes nacionais e internacionais de colaboração. Na área da saúde, a gente tem, por exemplo, as redes das bibliotecas virtuais em saúde, da BIREM, etc. e tal. Temos redes internacionais para diversas questões, desde comutação bibliográfica até colaboração. E aí eu estou falando de serviços, se a gente voltar um pouco lá para o tratamento da informação, para as questões de formação de catálogos, metadados, as nossas possibilidades de atuação em rede se ampliam. Então, essa é uma característica importante para a gente perceber a biblioteca, para além da própria biblioteca, do que ela faz parte, de que sistema ela faz parte, e se ver de forma integrada a esse sistema. E, por último, eu coloco como desafio, e é particularmente um desafio para mim, o conhecimento e a visibilidade dos produtos e serviços que a biblioteca oferece na comunidade acadêmica e na sociedade em geral. E, às vezes, é quase um desabafo, por mais que a gente faça, vai ter alguém que pense que a gente só faz empréstimo e devolução. E empréstimo e devolução não é só. Mas, então, a gente tem esse desafio, essa responsabilidade de fazer a divulgação dos nossos produtos e serviços para a comunidade. Esse é realmente um desafio, estou trabalhando há cerca de 10 anos nele, e creio que vamos muito além, não é? Com essa questão, como todos os outros desafios que estão aqui colocados. Bem, em relação aos produtos e serviços, eu quis, então, trazer algumas ideias, perspectivas de produtos e serviços que podem ser executados pelas bibliotecas universitárias a partir da minha percepção do contexto atual da biblioteca universitária. Eu não pretendo esgotá-los de forma alguma, assim como não pretendi esgotar os desafios, porque eu sei que vocês também podem colocar vários desafios aqui, coloquem ali no chat, depois a gente dialoga. Mas eu trouxe 5 grupos de produtos e serviços aos usuários para conversar com vocês. Eu vou começar pelo apoio acadêmico e depois a gente fala sobre os demais. O apoio acadêmico é uma função tradicional e prioritária das bibliotecas universitárias. Nesse apoio aos programas de ensino e pesquisa que a universidade realiza. E de um apoio cada vez mais ativo, porque as bibliotecas são cada vez mais demandadas a participar desses programas, fornecendo fontes e recursos de informação, mas também por esse papel alterado, ou que chamamos há pouco de bibliotecário híbrido, que atua com diversas funções. Nessa função de apoio acadêmico, as bibliotecas são espaços para aprendizagem, para pesquisa e produção de conhecimento, criação de conhecimento. Então, é o ensino e a pesquisa se unindo, o espaço de criação de conhecimento novo, de novas possibilidades. E isso, claro, exige que a gente se adeque às mudanças que afetam a universidade, esse contexto acadêmico em constante transformação que eu falei para vocês, e a sociedade. O contexto acadêmico não é a URGS em si, é o contexto acadêmico internacional, da forma que ele está colocado. Se a minha área é mais local, mais nacional, como é que é essa dinâmica da área que eu atuo, da biblioteca que eu atuo, da universidade que eu atuo, não é? Porque essa adequação é que vai nos ajudar a traçar estratégias e oferecer novos produtos e serviços à comunidade. E aí, como produtos e serviços, a gente vai desde uns que são tradicionais até
alguns desafios que eu vejo colocados aqui. Sempre importante lembrar que os catálogos, sistemas de descoberta, são um dos principais produtos das bibliotecas universitárias. Eles são resultado do nosso trabalho como bibliotecários, no trabalho desde escolha do sistema até a alimentação desses sistemas pela catalogação e análise desses sistemas. Um produto importantíssimo das bibliotecas universitárias. As bibliotecas digitais, os repositórios digitais e, talvez, mais recentemente, os bancos de dados de pesquisa também são produtos das bibliotecas universitárias. É interessante a gente ter essa perspectiva. A orientação em pesquisa bibliográfica é um serviço tradicional das bibliotecas universitárias, e eu coloco ele aqui também para mostrar que ele é um constante desafio. Pelo seguinte, a pesquisa bibliográfica, com essa diversidade de fontes e recursos que a gente está falando, ela inclui desde a indicação de fonte, elaboração de estratégias de busca, etc. e tal, até o uso da informação. Como é que eu vou armazenar essa informação e lidar com essa quantidade enorme de informação? E, a partir disso, vem a orientação que as bibliotecas universitárias fazem, muitas já fazem, no uso de gerenciadores de referência, para unir esses documentos, essa informação toda que o usuário precisa lidar, usar essa informação, e outras ferramentas de estudo e produção acadêmica. Vejam que a gente fala muito de estudo e produção de conhecimento. São duas coisas que andam muito ligadas no contexto de universidade, talvez em algumas mais e outras menos, talvez algumas que tenham enfoque em pesquisa um pouco mais, mas se a gente pensar, não, a formação não é isolada da produção de conhecimento. Aí vem o nosso trabalho no apoio à elaboração de trabalhos acadêmicos. Há uma demanda crescente pelo apoio à redação científica, que, né, em alguma alçada, em algum momento, a gente pode considerar para as bibliotecas universitárias, e o nosso trabalho tradicional de normalização bibliográfica, que se apoia muito no uso dos gerenciadores de referências agora, mas que também não falamos mais apenas em ABNT, Vancouver e APA. Hoje nós trabalhamos com diversos estilos de normalização, diversas demandas, e isso também se coloca nas bibliotecas acadêmicas. Outro serviço que nós podemos oferecer é o apoio no uso de recursos de detecção de plágio, tanto para os trabalhos acadêmicos, né, TCC, tese, dissertação, quanto para as produções científicas. E aí a gente vai adiante, eu tenho mais alguns serviços de apoio acadêmico, porque realmente esse é o bloco que eu considero que temos mais produtos e serviços a oferecer na universidade. A comutação e o intercâmbio com instituições e autores, e aí muito mais além do nosso querido Comute, do IDICT, que vocês provavelmente conhecem. Hoje nós somos demandados a dialogar com instituições, com autores, para ter acesso àquela informação, aquele conhecimento que muitas vezes não está disponível na universidade, nem mesmo para as universidades que têm portal de periódicos da CAPES e diversas outras assinaturas. Isso exige da gente comunicação, muitas vezes em outro idioma, etc. e tal. Mantive como produtos e serviços que são muito relevantes nesse processo de produção de conhecimento, que é a ficha catalográfica, o ISBN, o ISSN e outras ferramentas assim. Temos também competência para apoiar a edição e a publicação científica, técnica e artística nas universidades. Porque nós falávamos que, temos a informação, usamos a informação para a produção de conhecimento. Esse conhecimento é produzido na nossa instituição, é preciso dar vazão a esse conhecimento para que ele atinja a comunidade que ele tem que atingir. Então, o nosso apoio à edição de periódicos, que várias universidades têm, excelente. O apoio à edição de anais de eventos, há muitos eventos na universidade, como são publicados esses anais de eventos, coletâneas e outras publicações. Indo adiante, eu chego ao apoio aos pesquisadores, aos acadêmicos, na identificação de revistas para publicação, quais revistas são mais adequadas nessa área, nesta outra, quais são esses indicadores, o que é fator de impacto, o que é qualis e outras diversas métricas, e isso vai estar colocado algumas vezes para alunos de graduação,
em especial para a pós-graduação e para os próprios pesquisadores, próprios docentes daquela instituição. Então, o nosso trabalho permeia essas várias categorias, e se a gente for lá para o Instituto Federal, não é para o Instituto Federal, deve ter provavelmente bibliotecários, alunos aqui de institutos federais, a gente vai ter ainda o trabalho com estudantes de ensino médio, etc. e tal, que não pode não estar relacionado a isso, mas é essa diversidade de público que nós temos, então. Nós também temos competência e responsabilidade, não é, para orientar os acadêmicos sobre direitos autorais, propriedade intelectual, políticas editoriais e autorização de arquivamento de artigos e outras publicações que esses pesquisadores fazem nos nossos repositórios ou em ferramentas fora da universidade, dado que são pesquisadores da instituição publicando aquelas informações. As orientações sobre o depósito da produção intelectual naquela instituição ou em repositórios externos e dos dados de pesquisa em repositório, que é uma demanda mais recente e que aparece eventualmente nas nossas bibliotecas e a gente tem que estar preparado para atender essas questões. Coloco como um serviço de biblioteca universitária também as orientações e o estímulo ao acesso aberto, a promoção do acesso aberto, que é, pensando no acesso aberto em suas, né, boas faces ou em suas boas perspectivas, que é uma bandeira das bibliotecas universitárias para promover o maior acesso à informação. Temos também possibilidade de trabalhar com apoio aos pesquisadores, aos estudantes, no levantamento de métricas individuais de pesquisadores, como citações, índice H, altimetrias, como é que eu trabalho com isso, vou submeter um projeto de pesquisa, estou sendo solicitado para apresentar o meu índice H, o que é índice H, e assim por diante. Essas são demandas que se apresentam já nas bibliotecas universitárias. Há também a questão da orientação sobre as redes sociais acadêmicas, os identificadores de autores, como o ORCID, Scopus ID, Researcher ID e outros perfis, não é? E a própria padronização dos perfis de pesquisadores, dos autores nas bases de dados. Como aparecem os nomes dos autores da sua instituição naquela base de dados? É possível reunir para contagem de citações adequada, contagem de publicações? E assim vai. Então, são serviços que podemos oferecer, na minha perspectiva, nas bibliotecas universitárias. Há também a questão da orientação para o preenchimento do currículo Lattes. Se a gente analisar pela perspectiva de que o currículo Lattes inclui as atividades e produções realizadas por aqueles pesquisadores na universidade, e que seu correto preenchimento vai dar visibilidade ao pesquisador e à instituição, nós também podemos trabalhar no apoio. Vejam que eu falei em vários momentos em apoio e orientação. Eu não digo que devemos fazer isso para os pesquisadores ou para os estudantes. Isso é uma coisa importante e, na minha perspectiva, vem desde a normalização bibliográfica até aqui, quando a gente fala em currículo Lattes. Nós trabalhamos em apoio, em educação dos usuários para que eles sejam autônomos para desenvolver as suas atividades em relação a fontes de informação e ferramentas acadêmicas em geral. E todas as outras orientações que a gente faz, então, e eu ressalto novamente isso no final para falar que vamos além de fontes de informação, com certeza nós vamos além, pelas nossas competências, pelo nosso conhecimento que temos a partir das nossas experiências e também pela nossa formação em alguns casos. Porém, não é a formação de graduação que vai nos dar a base completa para atuar em qualquer área do conhecimento. O desafio é a atualização contínua, o desafio é ir em busca de informação e se especializar naquelas áreas que a gente se sente mais à vontade dentro da biblioteconomia. E mesmo que a gente seja um bibliotecário especialista, um bibliotecário temático, a gente não pode perder de vista que a gente também é multi. A gente tem as competências para atuar num contexto em que a gente é demandado para ser gestor, em que a gente é demandado para ser catalogador e diversas outras funções. E aí eu vou falar sobre um outro grupo de atividades que desenvolvemos como serviço, que são as ações de formação e desenvolvimento de competências informacionais. E eu escrevo e deixo no slide que nós fazemos isso em relação a estudantes, docentes e pesquisadores. Vejam o desafio que está colocado aqui.
Nós temos condições para fazer isso, temos competência para fazer isso. E aí vem a nossa participação em atividades de ensino e pesquisa, no apoio à pesquisa, não é? A criação de programas de educação de usuários, espaços de aprendizagem colaborativa, grupos, o que a gente conseguir colocar nas nossas unidades acadêmicas, nas nossas universidades. Como ações de formação de competências, então, levantamos aqui a participação em disciplinas de graduação e pós-graduação, e não só pelo atendimento de demandas que vêm, bibliotecário, pode vir e dar uma aula sobre a ABNT na minha disciplina. Nós fazemos isso e fazemos muito bem, mas nós fazemos mais. Nós vamos aos cursos e oferecemos nosso conhecimento para qualificar a formação de profissionais, de pesquisadores, de cidadãos. Então, a gente também tem que fazer esse movimento de ir ao curso, de ir ao programa de pós-graduação, de ir aos diversos órgãos para ter essa oferta de atividades e agregar valor ao trabalho da biblioteca. Nós temos muito na URGS a participação em seminários de pós-graduação, grupos de pesquisa, os bibliotecários sendo convidados ou oferecendo atividades, seminários em programas de pós-graduação. Isso depende também do bibliotecário, nenhum de nós vai ser eficiente em tudo, ou vai ter conhecimento em todas as áreas, não é? Mas, de repente, se eu sei que tem um bibliotecário da Universidade de Caxias do Sul que trabalha com isso, eu convido para que ele faça esse seminário, dou conta disso, em troca, eu colaboro com a Universidade de Caxias do Sul. Então, essa demanda também de colaboração se apresenta. Tem também iniciativas no país, várias iniciativas de ofertas de disciplinas nos cursos de graduação e programas de pós-graduação pelos bibliotecários. Vejam que é diferente da participação, aqui nós oferecemos disciplinas. E essa oferta é feita sempre, ou a maioria das vezes, em parceria com docentes. Mas nessa competência, ou nesse serviço, o bibliotecário é ministrante, ele é o bibliotecário educador, novamente, não é? Também podemos colocar a oferta de oficinas e cursos livres no cotidiano da universidade, ou em eventos que ocorram na universidade. Na URGS a gente tem, por exemplo, salão de iniciação científica, que reúne a comunidade acadêmica em torno disso. Eu vi que a Universidade Federal da Bahia está com o seu salão, que eu não sei como se chama, mas sendo realizado online nesse momento. Então, será que a gente não tem um espaço para a promoção das bibliotecas nesse espaço, para a formação de competências informacionais, etc. e tal. E depois, que é um grande desafio, que eu vejo que começa a se formar um pouco mais no Brasil, que no exterior já está um pouco mais normal, digamos assim, são esses espaços, esses grupos de diálogos, esses cafés para resolver questões específicas de demanda do usuário, né? A gente tem na URGS algumas iniciativas também, e trazer o usuário para diálogo dentro da biblioteca ou fora dela é uma questão importante. Não posso também deixar de falar do nosso curso de extensão Super 8, que foi muito bem apresentado nessa noite pela Letícia Strel, que nos inspira para fazer esse trabalho contínuo na universidade, e para o qual a gente tem a colaboração de diversos bibliotecários da universidade, e só porque nós temos a colaboração de diversos bibliotecários das diversas bibliotecas acadêmicas, nós temos essa diversidade de módulos que eu trouxe para vocês aqui. Esses cursos que estão na tela, vejam, vários deles se referem a fontes de informação, a competências básicas para lidar com a informação, mas nós temos cursos que se referem a questões referentes à publicação e comunicação científica, ao uso de ferramentas acadêmicas e assim por diante. E reforço, nós temos esses diversos cursos porque nós temos uma soma de esforços. Se na minha biblioteca nós fôssemos atuar para a oferta desses cursos individualmente, provavelmente o leque de cursos seria menor. E daí vem essas redes, os sistemas que a gente consegue estabelecer, claro, de acordo com o contexto de cada universidade. Então, o Super 8 realmente é um projeto que nos orgulha muito e nos motiva em termos de oferta de serviços
de produtos da universidade, porque além de ser ação de competência informacional, ele traz muita gente para as bibliotecas. A gente faz um curso, ministra um curso, em sequência o movimento de demanda se amplia nas bibliotecas. E isso é muito interessante porque ele diversifica um pouco as demandas, traz os alunos de pós-graduação para discutir as questões com a gente, traz os pesquisadores, traz os diversos estudantes da graduação com curiosidade sobre os temas que nós tratamos. Então, é uma porta aberta para a biblioteca. Depois, dentro desse conjunto de desafios de oferta de produtos e serviços, eu coloco um grupo chamado Comunicação e Divulgação. Esse desafio de fazer a divulgação dos recursos e produtos das bibliotecas, o uso dos recursos da internet, da Web 2.0 e tal, para ampliar a visibilidade da biblioteca, a presença, né, da biblioteca no meio da internet, o esforço, um grande esforço de produção de conteúdo, que eu vou falar em sequência, a necessidade de comunicação com a comunidade. A gente falava uns tempos atrás, acho que ainda faz parte da linguagem acadêmica, da biblioteconomia, os usuários reais e os usuários potenciais. E nós vamos além quando a gente está falando em bibliotecas universitárias. A gente tem usuários reais, potenciais, tem uma comunidade em volta, não é? E a comunidade é acadêmica e sociedade em geral. E também a importância da divulgação dos projetos que estão sendo desenvolvidos nas bibliotecas. A gente faz um esforço imenso, às vezes, ao fazer uma catalogação retrospectiva, uma digitalização de acervos institucionais, a importância de comunicar isso, dar visibilidade a isso para a comunidade. Como produtos e serviços de comunicação, temos os sites constantemente atualizados, os blogs, as redes sociais e vários outros recursos da web, que não são estáticos, exigem esforços de bibliotecários para a produção de conteúdo. A divulgação das fontes de informação e das ferramentas acadêmicas, e não só dos recursos que nós temos nas nossas bibliotecas, livros novos que chegaram, que bom quando há livros novos que chegaram, mas também dos recursos disponíveis no portal de periódicos da CAPES, em acesso livre e acesso aberto. E aí eu quero chamar a atenção a essa questão do portal de periódicos da CAPES, que nós precisamos ver as nossas bibliotecas, todos os que têm acesso ao portal de periódicos da CAPES nas suas instituições, nas diferentes formas de acesso. O portal de periódicos da CAPES é parte da nossa biblioteca. Então, a gente entra na nossa biblioteca e vê de um lado todas aquelas estantes com o nosso acervo. Imaginem, do outro lado tem o portal de periódicos da CAPES muito imenso, e aquelas coleções que a gente assina de e-books e outras coisas. Isso é a nossa biblioteca, isso é o acervo da nossa biblioteca. Bem, se esse é o nosso acervo, nós temos tanto responsabilidade de divulgar os conteúdos do portal, quanto os livros novos que chegam nas nossas bibliotecas. Claro, existem dimensões diferentes aí, mas a gente não pode deixar de dar valor aos recursos que estão no portal, que tem um investimento financeiro e de esforço coletivo acadêmico bem grande para a gente manter. Então, esse destaque para o portal que faz parte das nossas bibliotecas. Aí depois a gente tem como produtos informativos, as comunicações, vários recursos de disseminação da informação, e eu pensava hoje que esses informativos mudaram muito, não é? A gente tinha os sumários correntes há algum tempo, em algumas áreas a gente tem, dependendo da área, né, consegue fazer esse trabalho, mas vejam, por exemplo, no meu caso, eu atuo no Instituto de Ciências Biomédicas e da Saúde, em que a publicação ocorre no contexto nacional e internacional, e eu não sei dizer para vocês quantos periódicos nós temos acesso nas áreas biomédicas hoje. Então, se nós fôssemos trabalhar com sumários correntes, meu Deus, talvez os sumários correntes da semana tivesse 3, 4, 10 mil periódicos. 10 mil sumários, ninguém vai ler essa informação toda. Como lidar com isso, se a gente não consegue mais lidar com essa quantidade toda? Os nossos informativos, eles podem se voltar um pouco mais para os recursos, e a gente usar e recomendar os recursos das bases de dados para disseminação seletiva da informação, dos nossos catálogos, dos nossos sistemas de descoberta, e das bases de dados daquelas áreas. Os RSS, os alertas das bases de dados, tudo isso vai nos ajudar.
Eu tenho também como desafio, e que é um produto bem importante das bibliotecas universitárias, a questão da produção de conteúdo. A gente produz muito conteúdo nas bibliotecas universitárias, e me parece que a gente vai produzir cada vez mais, como bibliotecários, divulgadores, educadores, especialistas, etc. e tal. Isso exige competências, exige um esforço, exige um tempo de trabalho para produzir conteúdo instrucional, desde as apresentações, os recursos que a gente usa para formação de competências, até conteúdo instrucional divulgado nas redes sociais, em site, conteúdos informacionais, toda a comunicação visual da biblioteca para ter uma presença interessante na web, uma presença física, desde o mural físico da biblioteca até as demais comunicações. E nós trabalhamos com múltiplos formatos, somos exigidos a trabalhar com múltiplos formatos. Então, esse é um produto muito importante e que, na minha visão, consome um tempo bem importante nas bibliotecas universitárias e que não é um tempo gasto, é um tempo muito bem investido. Depois, também dentro da comunicação, a necessidade de criarmos espaços de diálogo nas bibliotecas universitárias, o Information Commons, os espaços para comunicação com a comunidade, espaços de representação com a União da Biblioteca, também é um produto e serviço da biblioteca universitária. No outro grupo, que chamo de extensão e ação cultural, vem o papel social da biblioteca na comunidade e na sociedade. Nós estamos sendo demandados muito em relação a isso nas instituições públicas federais do Brasil. E é um papel que nós temos que ir desenvolvendo aos poucos, tanto em relação às atividades de extensão, ação cultural e diálogo, com a nossa comunidade acadêmica, como com a comunidade em geral. Não, e penso que não são só as instituições públicas, né? Depois vocês podem colocar no chat se são demandados para isso também. Instituições comunitárias, como a UX, por exemplo, têm um papel muito importante naquela comunidade. E aí vem a nossa participação também como bibliotecários em fóruns profissionais, em ambientes acadêmicos e culturais, pois a presença dos bibliotecários também é uma participação importante, dá visibilidade para as nossas bibliotecas, etc. e tal. E a presença e visibilidade da biblioteca universitária na sociedade, tanto na web quanto na sociedade como um todo. Como ações de extensão e ação cultural, coloquei, então, a oferta de produtos e serviços para a comunidade e a sociedade, a realização de projetos, eventos, cursos de extensão e integração com a comunidade local e regional que aquela universidade atua. Esse é um desafio um pouco maior ou menor, dependendo da instituição. Os espaços e fóruns para favorecer a formação de laços das instituições, das bibliotecas, com a sociedade em geral. Um papel importante também das bibliotecas universitárias, da universidade como um todo, na divulgação e popularização da ciência e tecnologia. Isso se dá com a sociedade em geral. E ações culturais e de promoção da leitura, que estão no cerne das bibliotecas como um todo, e que se colocam também para as bibliotecas universitárias. E aí é lindo e maravilhoso falar disso, mas é um importante desafio para nós, que somos catalogadores, fazemos todos esses produtos e serviços que falamos, somos gestores e temos que fazer ação cultural. É um desafio importante. E como uma possibilidade, amplia as nossas janelas nas bibliotecas universitárias. Um outro conjunto de produtos e serviços que eu organizei para dialogar com vocês e que finaliza, é o último conjunto, é o apoio institucional. As bibliotecas atuando de forma integrada com aquela instituição, com produtos e serviços que têm por base a função da universidade na sociedade, então a função da URGS na universidade, basicamente, falando de forma breve, é o ensino, a pesquisa e a extensão, e assim eu vou atuar na biblioteca universitária. O apoio institucional aos diferentes níveis e instâncias, então a gente falava antes, por exemplo, no apoio à instituição, em níveis de reitoria, de administração central, mas tem também as diferentes unidades acadêmicas daquela instituição, os pesquisadores, os grupos de pesquisa, então fornecer dados nesse contexto, e uma
questão importante que eu considero que é a convergência com outros serviços da universidade. Então, de repente, observar o que outros setores estão oferecendo, além das bibliotecas, os museus, os serviços de apoio aos estudantes, etc. e trabalhar de forma convergente, né, para agregar valor aos diversos serviços da instituição. Como produtos e serviços de apoio institucional, os repositórios de produção intelectual são produtos importantes, que também aparecem lá no apoio acadêmico, não é? Mas aqui eles dão visibilidade para a instituição, e vem o destaque que foi dado já anteriormente para o trabalho do Lume na URGS. Os levantamentos bibliométricos, relatórios de produção intelectual daquela instituição, as análises métricas, cada vez mais as instituições estão demandando isso. Então, os cursos também estão oferecendo disciplinas nesse sentido, e esse papel do bibliotecário também se coloca como um desafio, especialmente quando a gente considera o volume de informação que a gente precisa trabalhar, a quantidade de atividades que a gente tem no nosso contexto acadêmico. Outras possibilidades que as bibliotecas têm é o acompanhamento da visibilidade e do perfil daquela instituição em bases de dados e rankings universitários em geral. Esse trabalho de apoio à instituição, acompanhando para ver se os dados estão, né, sendo tratados adequadamente, e o apoio a projetos institucionais com subsídios informacionais para a obtenção de recursos, por exemplo. Então, um próprio subsídio informacional, que eu vou chamar assim, sobre os dados da produção intelectual daquela instituição, podem subsidiar a captação de recursos para o desenvolvimento dos projetos institucionais. Para concluir, eu creio que o meu tempo já deve estar esgotando, eu trouxe para vocês desafios, que eu percebo como desafios e que certamente estão colocados no meio acadêmico, alguns mais, outros menos. Mas eu tenho ciência que não há um modelo único de biblioteca universitária, não há, assim como não há um portfólio de produtos e serviços, mas a gente tem que, né, observar o nosso contexto, a nossa instituição, os objetivos naquela instituição, para poder desenvolver, né, o trabalho das bibliotecas universitárias. Certo é que é sempre bom olhar para fora, ver o que o mundo está fazendo, não para fora do Brasil, que seja, né, necessariamente, mirando-se, mas sim, às vezes, muitas vezes sim, mas olhar para o que as bibliotecas universitárias estão fazendo, o que você poderia fazer, o que a literatura diz, as experiências que você tem contato, não é? E esses desafios que se colocam também não são os mesmos entre as instituições, eles podem variar, mesmo dentro da mesma instituição, variam entre as áreas do conhecimento, para bibliotecas universitárias especializadas, e assim por diante. E aí o nosso papel de bibliotecário é central. Essa paixão pelo trabalho das bibliotecas universitárias nos move para trabalhar nesse sentido. A gente precisa de conhecimento, trabalhar competência, atuação integrada e buscar uma visão ampla do papel das bibliotecas universitárias na sociedade. Por isso, é, sim, um conjunto de desafios bastante importante para a gente lidar. As bibliotecas universitárias também são um espaço de muito amor, de muita paixão pelo trabalho que a gente realiza. Eu vejo isso também nas bibliotecas públicas, nas bibliotecas escolares, e a gente tem isso, e os estudantes, pesquisadores, nos alimentam com o seu feedback, com o seu contato, em relação a essa motivação, além dos nossos próprios grupos de trabalho como bibliotecários. Para terminar, eu vou deixar para vocês uma reflexão da Marta Domingo, que é da Universidade Complutense de Madrid, e ela diz que o mundo e a sociedade atual necessitam, em todos os âmbitos, de uma reflexão rigorosa, que permita desenvolver mudanças sociais importantes. E a biblioteca universitária pode e deve trabalhar nesse sentido. Antes de concluir, agradecer a atenção de vocês, eu deixo essa imagem, essa foto, que é da Biblioteca Central da Universidade de Caxias do Sul, como uma homenagem à Biblioteca Central, que completou 50 anos há pouco tempo, foi nesse ano, há poucos dias, e parabenizar, então, a Universidade de Caxias do Sul, parabenizar a biblioteca pelos seus 50 anos, pelo trabalho qualificado que faz, parabenizar os profissionais
que atendem muito bem a comunidade da UFSS, acompanham os profissionais, acompanham o trabalho que eles desenvolvem e nos orgulha muito de ver. Então, parabéns e vida longa, né, à Biblioteca Central da Universidade de Caxias do Sul. Eu vou retornar agora para dialogar com vocês. Olá, Dirce. Olá, estão me vendo? Está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Ótimo. Muitos comentários, muito bacanas, durante toda essa fala. Muitos parabéns, agora, na reta final da sua fala. Eu selecionei 4 perguntas, que eram perguntas diretas, ou que tinham muitos comentários, porque por causa do tempo também, já são 8h13, como a gente tem mais atividades, então eu selecionei 4 para a gente conversar um pouco. Antes, que não é uma pergunta, foi uma colocação lá no início da sua fala, do Alan, que ficou chocado com a sua oratória, e dando parabéns pela sua fala, pela sua dinâmica. A primeira pergunta, então, da Andréia, ela questiona como tornar atrativas as fontes de informação. Eu estou ouvindo com alguns cortes do áudio, mas eu entendi a pergunta. Como tornar atrativas as fontes de informação? Isso. Ok. É um desafio bem importante para a gente, porque nós temos fontes especializadas, temos ferramentas, fontes de informação que são ferramentas, muitas vezes, não é? E esse trabalho do pesquisador de ir a elas é bem complicado, é bem difícil do estudante, em especial. A gente faz esses cursos na URGS e eu sempre digo para eles que eles não vão utilizar uma base de dados única. Por exemplo, a gente nunca vai fazer pesquisa só na Web of Science. A gente vai pesquisar na Scopus, vai pesquisar na Cielo, vai pesquisar na Redalic e assim por diante. Dependendo das áreas especializadas, vai buscar suas bases de dados. E, às vezes, quando eu falo isso, eu assusto um pouco os alunos, e eu vejo que as pessoas querem muitas informações prontas, não é? Querem uma fonte de informação que resolva tudo. Nem o Google faz isso, se fizesse, né, estava resolvido. Então, assim, tornar atrativas as fontes, eu vejo que com a divulgação, será que todo mundo sabe que existe a Web of Science? Todo mundo sabe que existe Cielo? Você pode dizer, fazer uma produção, produzir um conteúdo e divulgar sobre isso, ou fazer esses cursos para divulgar, para tornar isso mais atrativo para os estudantes. Eu penso que é na linha da comunicação, mas não é fácil, porque dependendo das áreas, as fontes de informação são muito especializadas. Então, em alguns atendimentos que a gente faz nas bibliotecas, quando você começa a mostrar determinada fonte de informação, o estudante, o pesquisador já, meu Deus, como é que eu vou lidar com isso? Eu acho que quanto mais educadores nós formos na nossa comunicação e no nosso atendimento ao usuário, mais a gente vai trabalhar com a atratividade das fontes, mas não é responsabilidade unicamente nossa, a gente vai fazer o melhor, creio que é isso. Será que agora ficou melhor o microfone? Eu te ouço, tem um ruído, mas eu te ouço. A Maria Firmina perguntou qual é a equipe do Super 8. Então, o Super 8 é um curso, né, um programa oferecido pelas bibliotecas da URGS. Então, nós temos, como equipe do Super 8, a base é a Biblioteca Central, que tem um coordenador, né, e tem uma equipe de apoio, por exemplo, para registrar os cursos no sistema de extensão da URGS, para registrar presenças, para fornecer certificados, essa base toda está na Biblioteca Central. As bibliotecas setoriais, que a gente chama assim na URGS, né, elas contribuem com os bibliotecários, preparando conteúdos e ministrando esses conteúdos nos cursos do Super 8. Então, por exemplo, a gente tem um bibliotecário lá do meu instituto, a gente tem um bibliotecário 2, 3 de uma outra unidade, a gente tem os bibliotecários da Central, que tem um papel bem importante nisso. Nós somos 32 bibliotecas, não é? E nós temos a colaboração de boa parte das bibliotecas para preparar e ministrar esse conteúdo. Essa é uma característica importante que dá diversidade ao Super 8, que eu mencionava, né, na apresentação. Então, o Super 8, ele é coordenado, ele é uma iniciativa da Biblioteca Central,
mas ele tem a colaboração de produção, de execução das bibliotecas setoriais, em geral, na figura do bibliotecário de referência, que é esse bibliotecário de referência que é o bibliotecário educador. Me ouve? Ficou melhor? Tem um chiado, mas não sei se é da... Tem alguém comentando que tem um chiado também. Pode ser. Bom, então eu vou encerrar e agradeço muito disso, muito obrigado pela oportunidade. O pessoal comentou aqui nos comentários que é muito inspiradora essa fala e já fica 1000 ideias a gente conseguir também aplicar nas nossas bibliotecas tudo que a gente viu com você hoje aqui à noite. Tá bem, eu vou consultar o chat agora, também posso deixar meu contato ali para a gente seguir em diálogo, e é essa a questão, a gente aprende juntos, a gente colabora, a gente constrói juntos. Desafios temos vários, estão colocados, a gente vai dar conta daquilo que consegue nas nossas instituições, mas sempre pensando em andar para frente, né, com a trajetória, com a tradição que as bibliotecas universitárias têm, mas também mirando sempre o futuro que nos aguarda ali. Muito obrigada, obrigada a todos, parabéns novamente à Universidade de Caxias do Sul pelos 50 anos da Biblioteca Central e obrigada novamente pelo convite. Obrigada a todos pelo carinho e pela atenção. Obrigado, Diz. Peço desculpas por quem está me ouvindo com chiado. O bom que aconteceu